Tá, tá bom. Obrigado. Boa noite a todos. Nossa, a última vez que eu olhei para trás estava vazio. Que legal. Todos bem? Eu vou começar comentando. Tem umas coisas que são curiosas. Ele também concorda comigo. Tem vários dias eu comecei a escrever para preparar o texto para hoje, que eu tinha na minha mente uma determinada ideia para falar um determinado assunto. E é muito gozado que eu ia escrevendo e flutuando. Quando eu via, não estava escrevendo nada do que eu queria. Aí eu voltava, zerava, apagava tudo, começava tudo. Pela terceira vez eu falei, não, agora chega, tá, tudo bem, vamos lá. O que vocês querem falar? Meu Deus do céu. Né? E vamos começar lembrando uma coisa aqui. Tem uma piada muito antiga, que acho que a maioria de vocês conhece, que dizia mais ou menos o seguinte: Deus, quando estava fazendo o mundo, ele estava cercado lá dos anjos que o assessorava, eu estou falando mais ou menos nos termos da piada. E aí ele dizia, bom, nesse país aqui vai ter terremoto e tal, não sei o quê, nesse outro vai ter furacão, nesse outro vai ter maremoto, enfim, vários problemas sérios, geológicos. Aí, quando estava chegando, na hora que ele estava preparando o Brasil, ele teria dito assim: esse aqui não vai ter nada disso. Aí um anjo vira para ele e diz assim: mas Deus, o senhor que é justo, bondoso, o senhor está privilegiando um país em detrimento dos outros. Aí diz que Deus falou assim: vocês não viram o povinho que eu vou pôr lá. Viu? E é aí que a porca vai torcer o rabo. Será que nós somos realmente esse povinho? Será que nós somos? Como piada, é divertido. Mas para levar a sério, nós somos assim, tão mequetrefes? Não. Não. De jeito maneiro. E aí eu vou enveredar por um terreno perigoso, então eu não vou citar nomes. Vendo alguns espíritas comentarem a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu pude observar alguns comentários que eu entendi muito descuidados e até mesmo danosos para o nosso estado de ânimo como povo. É que ao comentar a reunião entre Ismael e Jesus, porque Ismael recebeu determinadas tarefas designadas por Jesus, então Ismael, depois de ter relatado a Jesus que estavam acontecendo maldades praticadas por aqueles povos que foram trazidos para o Brasil com a incumbência de colonizá-lo, estavam acontecendo maldades, estavam sendo escravizados e tudo mais. Jesus, segundo o comentarista, determinou a Ismael que pegasse, eu tomo cuidado com as palavras, todos os falidos da Europa e os trouxesse para cá. Nas palavras desse comentarista, Ismael deveria trazer para cá tudo o que não deu certo. Porque aqui seria hospital, aqui seria escola, etc, etc. E então essa grande legião de almas teria seguido Ismael, vindo para cá, reunindo-se para constituir um povo que seria um ajuntamento de todas as coisas ruins que não iam para frente na humanidade. Que bonito. E o mais gozado é que enquanto esse comentarista falava, tinha plateia. Em determinados instantes, quando ele
reforçava a má qualidade das pessoas que viriam para cá, a plateia ria e batia palma. Teve um momento em que ele fez assim, calma, calma, como quem diz, vai piorar. E aí ele continuou e a plateia riu e bateu palma. Eu juro para vocês que eu fiquei pensando em que momento ia tocar aquela música, acho que é do O Traje a Rigor. Inútil, nós somos todos inúteis. Só faltou esse fundo musical na palestra do cidadão. E eu fiquei pensando cá com os meus botões, porque de vez em quando eu vejo esse vídeo, porque eu fico querendo acreditar que eu entendi errado. Mas cada vez que eu vejo esse vídeo, eu só consigo me perguntar, moço, por que você prepara um prato tão bonito, tão saboroso, e põe arsênico dentro? Põe veneno. Olha só, a decisão dessas almas de reencarnar no Brasil baseou-se nos seguintes pontos principais. Olá, tudo bem? Primeiro, a missão do Evangelho. O Brasil foi escolhido para ser o coração do mundo e o berço do Evangelho de Jesus, transplantando a essência da doutrina de amor da Palestina para a região do Cruzeiro. Para isso que o Brasil foi criado. Reajuste coletivo. A nossa nação foi configurada como um local de reajuste para espíritos com grandes débitos do passado, oferecendo ambiente acolhedor, de natureza generosa e sem o peso de tradições milenares de ódio, permitindo um novo começo. Então, quem veio para cá já não vinha com ódio ou com pouco. A gente não era tão ruim assim, não. Acolhimento da nova era. O Brasil foi preparado para ser o terreno fértil onde o espiritismo floresceria, permitindo que a luz do evangelho redivivo se espalhasse para o mundo, promovendo fraternidade e paz. O que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo isso. A formação da alma brasileira. A história brasileira foi moldada por benfeitores espirituais, reunindo diversos povos, índios, europeus, africanos, para criar uma nação de alma gentil, cantante e rica de esperança, apta a vibrar na frequência do amor ensinado por Jesus. O convite de Jesus. A obra relata que Jesus, após 1500 anos da sua missão na Terra, teria selado esse compromisso espiritual, atraindo almas que desejavam trabalhar na construção de uma pátria do Evangelho. Eu vou repetir esse finalzinho para evitar dúvida. Atraindo almas que desejavam trabalhar na construção de uma pátria do Evangelho. Era tudo que não deu certo? Era tudo que não servia? Era tudo que não prestava? Segundo o comentarista ilustre? Em suma, as almas decidiram, após convidadas, reencarnar no Brasil para, através das suas próprias experiências, aprendizados e expiações, ajudar na construção de uma nação pautada no amor, na paz e na vivência prática dos ensinamentos cristãos explicados por esta doutrina, a doutrina espírita. Então, nós não somos um povo composto de gente que não deu certo em outros lugares. Não, nós somos um povo
que apanhou, aprendeu, sofreu e decidiu melhorar. Somos um povo constituído de gente que teve suas experiências positivas e negativas, gente que cometeu erros e acertos, mas que, diante da possibilidade de tentar evoluir, essa gente fez a escolha pela evolução. Note-se que na contabilidade kármica, aqui eu vou seguir Divaldo Franco, na contabilidade kármica, o Brasil tem apenas um único karma coletivo. Alguém sabe qual é? Não. Guerra do Paraguai. Se pensarmos na escravidão, esse karma está associado a Portugal e povos da África, que se escravizavam uns aos outros e vendiam-se uns aos outros, como acontece, aliás, até hoje, em vários lugares do mundo e de várias formas. Não se esqueçam que eu já mencionei aqui, em 2022, o tráfico humano neste mundo movimentou mais de 250 bilhões de dólares. Eu quero saber, dos bravos com a escravidão passada, quem vai fazer o que para interromper isso hoje? Quem é bravo o suficiente para ir a campo e se meter e dizer isso tem que parar? O livro Memórias de um Suicida amplia essas notícias. Diz aqui, sabei que, entre os escravos que, sob os céus do Cruzeiro Sublime, choraram, grandes falanges de romanos ilustres, do império dos Césares, de patrícios orgulhosos, guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, como de Adriano e outros, dolorosamente arrependidos, expungiram sob o cativeiro africano a mancha que lhes enodoava o espírito. Diz mais o livro. Daí, a doce, mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, a passividade heróica que nem sempre se baseou na ignorância. Não, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. Segue o livro. Sofriam eles os efeitos da lei de ação e reação. Entretanto, a crueldade a que foram submetidos no Brasil colonial não fora autorizada por Jesus. Com essas ações desumanas, homens bárbaros, brancos e negros, assumiram para eles próprios futuro de dores imensas, porque não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem. Encerrei aqui a citação do livro Memórias de um Suicida. Então vemos que, ao contrário de um certo senso comum, os fatos e eventos históricos seguem à risca o planejamento da espiritualidade superior, incluindo o exemplo da lei de causa e efeito, bem demonstrada nesse trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que vem a seguir. Aliás, quando Ismael relatava a Jesus o fato de que aqui escravizavam-se os negros indefesos da Luanda, da Guiné e da Angola, ele, Ismael, ressaltou que os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegavam à praia, disse Ismael para Jesus, chegavam à praia do vosso evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. Em seguida, Ismael chorou, penalizado com aquela situação. Foi então que Jesus o acalmou e explicou brandamente. Ismael, acerena o teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados.
bem sabes que os homens têm a sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Mas se não podemos tolher-lhes ali a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos. Então viemos todos da Europa para cá, em alegre bando, uma farra. Só que tinha gente que veio, aceitou vir, voluntariou-se para vir e quando chegou aqui se arrependeu. Se arrependeu. Porque era uma terra atrasada, não tinha todas as coisas bonitas, belas, bem arrumadas, todo charme que a Europa sempre teve. Mais ou menos que nem os exilados de Capela. Só que esses foram compulsoriamente trazidos para cá. Pela orelha. Vem cá, meu filho, vem cá. Você vai para a terra. Chegaram aqui, muitos não gostaram do que viram. Daí vem o mito do paraíso perdido. E aí ficam botando culpa na cobra, na maçã. Tenha dó. Maçã é um negócio tão gostoso. Então, o Chico uma vez estava comentando que dentre os brasileiros existem aqueles que, à semelhança dos exilados de Capela, e essa comparação é minha, ressentem-se no recôndito de suas almas por não poderem estar habitando a Europa como já o fizeram no passado. Ele comentou, inclusive, que é de se notar que várias pessoas, algumas muito famosas, volta e meia vão para a Europa. Ganham a vida aqui, mas ó, primeiro avião que passa, Europa. Compram propriedades, vão viver lá. Não é bonito, fala a verdade. A gente vê aqueles filmes, reportagens, fotos, o sujeito com aqueles capotões, a pessoa ou a mulher, chapéu, cheia de joias, sentado naquelas cadeirinhas dos cafés parisienses, né? Vai pro Largo da Concórdia para ver. Vai lá. Por que não transformar aqui naquilo que veio de lá? Dá trabalho, né? É bom só gozar. Então aqui estamos reencarnando e desencarnando, acumulando aprendizado e experiências, porque um destino muito definido nos aguarda. E cabe a nós nos prepararmos para ele. E é aqui que nós vamos chegar para onde o vento estava me empurrando lá no começo. Recentemente eu vi uma matéria que trouxe um assunto muito interessante a respeito do nosso país. Diz o seguinte: de 2026 em diante, ou seja, hoje, muita coisa mudará em nosso país e precisamos estar preparados. Chega de teoria, vamos para a prática. Não tem outra chance. Essa é a notícia mais... não é a notícia ruim, é a notícia mais pesada. Precisamos estar preparados para, muito além das discussões políticas, que no mais das vezes prendem a gente num universo de agressões mútuas e nos levam a ficar num ambiente de medo, de conflito. Precisamos nos unir e definir o que nós queremos para nós, para o nosso país, para o nosso futuro. Chega de briga, discussão. A partir de 2026, o Brasil passará por uma faxina energética. A energia já chegou ali, eles estão bravos. O mundo também passa por transformações. Entretanto, no Brasil, algumas coisas diferentes acontecem. E lá na frente vai estar explicado o porquê. A nossa terra está recebendo sementes de uma nova consciência. Não é essa consciência bonitinha, cheia de regrinhas,
que alguns tentam empurrar para a gente. Ah, você só vai ser bonzinho se você falar tal coisa assim, assim. Você só vai ser virtuoso se você pensar de determinado jeito. Não, não, não. E eu vou ficar falando não até virar a página. É alguma coisa que vai nos transformar por dentro a partir de nós mesmos. A nossa alma é a matéria-prima da nossa transformação. Não vai chegar de fora. A nossa transformação já está em andamento. Acho que vamos todos nos encontrar na próxima reencarnação. Mas a nossa transformação parte da nossa própria matéria-prima. Não é o que os outros nos falam para fazer. Não é como os outros nos dizem para viver. Não é a opinião alheia. Somos nós que temos que definir o nosso jeito para sermos bons, gentis, fraternos, amorosos, respeitosos, tolerantes. Cada um de nós tem que acertar o seu jeito. O sofrimento que nós vemos agora não significa o fim de nada. É o adubo para o que vai florescer mais adiante. Então é importante que não nos desesperemos quando enfrentarmos ou assistirmos uma crise, porque cada desafio que vivemos tem um propósito educativo bastante definido. O que eu vou aprender com isso? É a pergunta mais apropriada e às vezes mais desagradável, porque a gente quer sempre uma solução mais fácil. A espiritualidade, plano espiritual, está tirando as máscaras que não servem mais para nós. Os disfarces não vão valer muito daqui para frente. A gente não vai conseguir enganar muita gente, não. Ninguém. O Brasil está despertando para a sua real missão de amor e fraternidade universal. Tudo parece muito intenso, porque o peso de novas responsabilidades bate à nossa porta, nos alertando para que cada um de nós seja um pouco melhor amanhã, levando esperança onde houver dor. A gente já consegue fazer isso? Vale a pena tentar. Porque o dia que a gente consegue, mesmo de um jeito simples, já falei isso aqui, uma bobageirinha, a sensação de bem-estar vale a vida inteira. Temos pela frente o período de 2026 até 2050, sendo que viveremos o período mais importante da história da humanidade até então. Nós estamos aqui, no palco, protagonizando o espetáculo. Não será um tempo de flores ou um mundo em que, de repente, tudo muda como se fosse um passe de mágica. Não. O Brasil ainda vai passar por muitos apertos e crises que testarão a nossa fé e a vontade de seguir firmes na direção correta. Uma frase que foi usada que eu achei bastante impactante. O Brasil de antes está morrendo, para que o Brasil do Evangelho possa nascer. E aí eu vou me atrever a dizer o seguinte: ou nós somos bons parteiros, ou vamos dançar. Isso exige que mudemos a nossa forma de ver o próximo. As dificuldades financeiras e materiais que enfrentaremos, melhor dizendo, de novo, enfrentaremos. Vamos lá, vai. São, na verdade, convites para que sejamos mais unidos, porque não haverá salvação no individualismo. Será necessário que a caridade e a união sejam genuínas entre os brasileiros. Genuínas. Não significa ligar a televisão e ver o que o cara da TV vai falar, como é que a gente deve ser para parecer bonzinho. Não. Tem que nascer de dentro de nós. Senão, game over. Não vale. Será necessário aprendermos a parar de brigar por coisas passageiras
e nos unirmos em torno daquilo que é eterno. Porque o que é eterno é o que nos aguarda. A gente briga hoje porque um simpatiza com fulano, outro simpatiza com ciclano, e assim vai. Quando a gente baixa caixão, eles não vão junto com a gente. Estão pouco se lixando para nós. E aí eu quero ver como é que a gente se vira. O Brasil será o lugar, aqui é a grande explicação, hein? O Brasil será o lugar onde o mundo virá buscar consolo quando outras nações estiverem perdidas em seus próprios conflitos. O Brasil será o lugar onde o mundo virá buscar consolo quando as outras nações estiverem perdidas em seus próprios conflitos. Precisamos nos preparar. Para isso é necessário que nos preparemos, porque a mudança que se acentua agora, a partir de 2026, será de dentro para fora, nada de fora para dentro. Esquece. É lenda. As lágrimas que derramarmos hoje adubarão a terra onde nossos filhos e netos poderão viver com muito mais paz espiritual. Nossas mentes, atitudes, palavras e nossa vontade é que construirão essa transição que está se afunilando cada vez mais. Quem vibrar no ódio, no medo, no egoísmo, na violência, vai ter muita dificuldade para continuar aqui neste planeta. Quem vibrar na esperança e no trabalho pelo bem, sem julgamentos, vai ver portas se abrindo de maneira assustadora até. Tudo é questão de sintonia. Com o que nós vamos nos sintonizar? A luz que o Brasil vai irradiar dependerá da pequena luz que você acende hoje na sua casa. A gente começa em casa. A gente não espera trombetas para nos anunciarem nas ruas, nas praças. Não, é dentro de casa. O projeto que Jesus tem para esta terra é grandioso, mas ele precisa e ele conta com as nossas mãos. Lembra que o Nali, volta e meia, em orações que faz, ele fala em co-criadores? A culpa é do Nali. Jesus precisa das nossas mãos, ajudando-o. Veremos muita tecnologia nova surgindo, várias descobertas na medicina e na ciência. Gente, eu tinha feito uma listinha e perdi. Pessoas idosas, já têm problema de memória. Eu fiz uma listinha de mais ou menos uns 12 itens, de coisas que estão sendo pesquisadas pela ciência em relação à medicina. Coisas muito interessantes que já estão sugerindo resultados bons. Não tem remédio pronto, não tem nada. Os caras estão andando atrás, mas estão trabalhando para chuchu. E ninguém fala nada. O caso que ficou mais, que sobressaiu-se um pouco mais, foi essa da regeneração das pessoas que estão conseguindo ter movimentos e tal, mas isso ainda está em pesquisa, como diz lá a cientista e tudo mais e tal. Aliás, virou polêmica, infelizmente. Mas, enfim, tem várias outras coisas. E tem um detalhe, dessa listinha, acho que de 12, 8 ou 7 aqui no Brasil. Depois eu vou procurar, porque esse assunto ainda vai continuar. Lamento informar, mas esse assunto ainda vai continuar além de hoje. O Brasil liderará o mundo não pelas armas, e sim pelo acolhimento. Porque este povo veio para cá visando aprender isso, acolher, para poder praticar o bem, acolher, ser caridoso, sem escolher quem deve ou não deve receber tratamento fraterno.
Estamos sendo convocados para reerguer a esperança no planeta. A convocação é essa. Nós renovarmos a esperança no mundo. É pouco, não. Isso é a realidade. E o trabalho depende de cada um de nós. A convocação de Jesus é imediata. Não há tempo a perder. Não há o que esperar. Vamos trabalhar. Comecemos. Não. Isso é facinho. Comecemos não revidando ofensas. Olha que baba. É muito gozado, porque vocês vão me permitir um exemplo. Eu não, gosto não tenho autorização para falar de ninguém, então eu falo de mim. Eu estou vivendo dias, momentos, junto com a minha esposa, em que determinados familiares estão trazendo tanto aborrecimento que eu garanto para vocês, bate na porta a vontade de soltar os cachorros. E todos eles, Pitbull, Rottweiler, tudo, né? Dog alemão. Não, dog alemão é bonzinho, mas fila, né? Mas aí você segura. Você fala, não. Eu digo que isso não pode acontecer. Eu digo que eu não acredito que isso funciona. Eu digo que eu acredito que isso não faz bem. Eu vou fazer? É difícil, é uma luta difícil. Vamos lá, cadê as ofensas? Comecemos não revidando ofensas, evitando conflitos e fugindo da maledicência. Tem fofoca? Está falando de alguém? Estendamos a mão para quem precisa, de maneira equilibrada e justa para todos. O Brasil não é nem será um país melhor do que qualquer outro. É um país que vai ter importante papel junto aos demais, e para isso a gente precisa se preparar. Será um país servidor. Um país que, vez por outra, vai precisar tomar conta de alguns aspectos que envolvem outros países. Daqui para frente, não estranhemos se começarmos a ver o Brasil desempenhando papéis ou atividades cada vez mais expressivas, especialmente quando o assunto for manutenção da paz, equilíbrio e mesmo no respeito à natureza. Coisas assim estão acontecendo. A gente não presta atenção porque elas não recebem a importância que devem. Entretanto, não esqueçamos que os velhos sistemas vão tentar atrapalhar a nossa jornada de todas as formas. Só que o novo mundo não comporta mais as práticas predatórias, egoístas e de exploração humana. Será visível que muitas pessoas começarão a procurar cada vez mais a espiritualidade. E a gente não está falando de religião. Elas vão querer uma conexão do tipo sintonia mais fina com algo superior. Até porque elas estão chegando e chegaram neste mundo já mais preparadas para isso. As dores que enfrentaremos cansarão, alternarão entre melhor e pior, mas é igual às dores do parto. Nós estamos vivendo as dores do parto de um novo tempo. Então não vamos prestar demasiada atenção no que desmorona, no que se desfaz, o que não se sustenta de pé, no que é desmistificado. Deixa para trás, não gasta o tempo especulando. Você viu fulano? Nossa, aquele cara, aquela autoridade, não se viu, que bandalheira. Ele vai se acertar. Uma vez uma entidade em São Paulo me falou, não se revolte com isso, porque gente assim já foi pega pela lei. É que eles não sabem. É preciso prestar atenção porque vem de novidade por aí. Tem coisa boa chegando. Essa semana, por exemplo, eu vi um monte de coisa boa. Estava comentando com a minha mulher. Caramba, e a gente não vê falar disso. A gente tem que ficar caçando. Não é necessário que cada um de nós tenha razão. Isso aqui é importante, hein? Não é necessário que cada um de nós tenha razão nas suas opiniões. Até porque ter razão vai deixar de ser necessário. E outra coisa, querer ter razão é orgulho vitaminado.
Vamos olhar para o futuro melhor, porque ele está ao alcance das nossas mãos. Não desistamos. Mesmo nos dias mais nublados, o sol está lá, brilhando para nós, até que no momento certo ele aparece e deixa tudo claro e colorido. A condução de todo esse processo está nas mãos firmes de Jesus. Estamos mal acompanhados? Não. Não. Auxiliado por Ismael, continuamos bem acompanhados. E toda a espiritualidade superior. Então por que se eles estão fazendo, por que a gente não vai fazer a nossa? Saibamos agir no melhor dos caminhos, para que consigamos receber os melhores e mais belos resultados. O nosso futuro está ali na esquina. Vamos até lá buscar? Fiquem todos na paz de Jesus. Tchau, simpático.